Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula do Projeto de Vida. Eu sou a professora Yara Graça, a professora que vai acompanhar vocês na aula de hoje e agora nós vamos observar, dar uma olhadinha no objeto de conhecimento. Aula 8, objeto de conhecimento é qual o meu propósito? E o detalhamento, interesses e necessidades, influências e motivações, tá bom? Então, a gente vai falar bastante aí sobre essa ideia do propósito, qual o meu propósito nessa vida e como isso pode me ajudar na construção do projeto de vida. Vamos para a aula. Então, gente, na aula que nós vamos iniciar agora, vamos falar sobre propósito, Vamos tentar dar um sentido aí para o nosso projeto de vida, tá? Então, percebam, que é sempre uma construção, a gente já conversou sobre assuntos, relacionados a essa construção do projeto de vida e agora a gente vai tentar entender um pouco mais sobre o propósito. Lembrando que essa jornada ela é única, Cada um tem o seu próprio propósito, cada um está em um momento de vida, tá? Mas é preciso, nesse momento agora, parar para pensar um pouco, para planejar um pouco a vida da gente a partir dessa construção do projeto de vida. E aí, a primeira informação que eu trago na aula de hoje é essa daqui, olha só. Qual o sentido da vida, Então, a gente tem uma análise que vamos fazer aqui da figurinha, E a pergunta é qual o sentido da vida. A gente consegue observar os dois personagens e um deles fala o seguinte: eu tenho que achar o sentido da vida. O outro personagem, comenta: eu sei onde você vai encontrar. E aí o que eles estão fazendo, Eles foram até o Aurélio, o dicionário, e tentar procurar o sentido da vida. Poxa, o Aurélio não tem o que eu esperava. Realmente, a gente não vai encontrar o sentido da vida, o propósito da vida por aí, em qualquer lugar. Não vai. Não vai ter uma pessoa que vai chegar para você e vai dizer, olha, o sentido da vida é esse. Não vai ter. Eu não vou chegar para você e vou dizer que o seu propósito é esse, ou seus pais, ou um amigo muito próximo, de lugar nenhum. Aonde que a gente vai encontrar, esse sentido, esse propósito? É dentro da gente mesmo, a partir de toda a construção histórica, que a gente vai ali no decorrer da vida, acrescentando, situações, acrescentando experiências, e aí construindo esse propósito, tentando definir esse propósito ao longo da vida, tá, gente? Ele é também mutável, ele pode sim mudar, mas a ideia, que esse propósito, ele nasça ali, comece a aparecer na gente desde muito cedo, Boa parte das pessoas, pelo menos, consegue observar esse propósito. Claro que às vezes a gente acaba nem conseguindo definir como um propósito, A vida vai passando, a gente vai crescendo, evoluindo, e acaba que não para pensar sobre o que seria esse propósito da vida da gente, tá? O legal do projeto de vida é exatamente isso, a gente está parando esse momento aqui para conversar sobre isso, Para a gente poder observar realmente qual seria o meu propósito na vida. Será que eu tenho já esse propósito? Ou será que eu ainda estou na parte ali do planejamento, Da análise e da observação? Aí vai depender, do momento de vida que você está passando agora. Eu trouxe aqui um conceito, do que seria um propósito, olha só. Então, o que é, O propósito da vida. Então, o propósito de vida é uma espécie de meta, A gente colocando em outros termos aqui para ajudar nesse entendimento, tá? Então, é uma espécie de meta que você mantém a longo prazo para realizar algo grande. Então, quando a gente fala em propósito, a gente não está falando assim, eu quero comprar um sorvete, Não é algo que eu vou conseguir realizar
no final de semana, por exemplo, né? Então, quando eu falo de propósito, a gente está falando de algo que é realmente grande, algo que precisa de uma demanda de energia muito grande para ser realizado, tá? Eu vou precisar de planejamento, de organização, eu vou precisar de, né, ter todo um percurso para chegar lá. É aquilo que vai te fazer zerar a vida, né? Então, é um termo muito utilizado hoje em dia, né? É um linguajar, né, dos jovens, vamos dizer assim, né? Zerei a vida. Pois é, esse termo, né, do zerar a vida, indica realmente a realização de um propósito, né? Algumas pessoas também chamam de sonho de vida. Então, aí a gente pode conceituar de várias maneiras a palavrinha propósito. E isso impacta não só na nossa vida, mas também na vida de quem está à nossa volta. Então, toda vez que a gente pensa sobre o propósito de vida, né, ou que a gente planeja a vida da gente de acordo com esse propósito, além, né, da gente enquanto indivíduo, individual mesmo, né, a gente está se realizando, com certeza a gente também acaba interferindo, né, e realizando ali as pessoas que estão à nossa volta, tá? Então, os familiares, os amigos mais próximos também acabam sendo impactados por conta, né, dessa grande meta que você, né, precisa pensar sobre ela para poder montar o seu projeto de vida. Olha só, continuando a falar, né? Agora eu tenho uma outra perguntinha para a gente analisar. O que é ter um propósito? Bom, eu já sei o que é um propósito, né, que é uma meta, mas e agora? O que é, né, eu ter esse propósito? Como é que eu faço para ter esse propósito? Então, ter um propósito significa ter uma direção. Então, né, quando você tem um propósito de vida, estabelecer um propósito de vida, você com certeza tem ali uma estrada longa, né? E essa estrada ela tem um sentido, uma direção, tá? Uma motivação quase onipresente que guia você entre um caminho e outro. Então é a partir desse propósito é que você, por exemplo, vai começar a fazer escolhas, né? Então as escolhas elas começam a aparecer, né? E elas precisam acontecer para que você, né, consiga seguir nessa direção até a realização dessa meta, dessa grande meta que é o propósito, né? Então, na maioria das vezes, a gente sempre vai ter mais de um caminho, né, para que a gente alcance aquele propósito ou aquela meta. Dependendo ali da situação, a gente vai ter caminhos mais difíceis ou caminhos mais fáceis, e aí vai das escolhas, né, que a gente vai tendo ao longo da vida. Ele nos enche de sonhos e dá energia necessária para ir ao encontro dos nossos objetivos, tá? Então, é a partir desse propósito e de toda essa motivação que a gente tem, né, ao longo da caminhada para poder realizar esse propósito, é que a energia, né, vai sendo gerada, tá? Então, a gente acorda de manhã, né, pensando... cansado, muitas vezes, precisa acordar cedo e tudo mais, né? Mas aí o que a gente pensa? Não, mas eu tenho um propósito, né? Eu sei o que eu quero aquilo ali, tá lá na minha frente, né? Eu tenho tudo planejado. Então, a partir daí é que essa energia de motivação, né, para a realização das coisas aparece também, tá? Então, quando a gente pensa no propósito, tudo se acalma, né? Tudo silencia e aí a gente pode continuar, né, nessa jornada, porque na maioria das vezes ela não é fácil, né? Ela precisa sempre de muito empenho, de muito esforço, e a gente precisa tirar energias, né, energia do nosso organismo para que a gente possa continuar essa jornada, tá bom? Bora continuar aqui só para finalizar. O que é ter um propósito? Uma vez encontrado esse propósito, surge a sensação de que a vida nunca fez tanto sentido. Às vezes a gente realmente, parece que está perdido, né? Estou perdido, não sei o que eu faço, não sei se fico aqui, né? Não sei se compro uma bicicleta, não tem esse ditado? Pois é, a gente às vezes, em alguns momentos da vida da gente, realmente parece que a gente está meio perdido. Porém, uma pessoa que já encontrou seu propósito, possivelmente ou provavelmente ela nunca vai estar perdida, né? Ela nunca vai estar sem sentido na vida, achando que a vida não tem sentido. Por quê? Porque ela encontrou uma meta, né, um projeto de vida, um propósito para seguir.
E aí isso faz com que tudo que ela realize, na verdade, todos os caminhos pelos quais essa pessoa vai percorrer, todos eles vão levar ao mesmo lugar, né? Que é a meta, o objetivo, o propósito. Então, tudo vai fazer sentido. Tudo sempre vai fazer sentido, porque realmente a pessoa sabe onde quer chegar. Então, por isso a importância de você saber, né, desenvolver ali, escolher um propósito de vida, porque aí, acredito eu, a vida fica até mais fácil, né? Quando a gente tem um horizonte, a gente tem para onde olhar, a gente tem um ponto de chegada, porque, né, o percurso aqui é legal, mas a gente tem lá uma visão na frente, né, de onde eu quero chegar. Quando você não tem isso, realmente fica complicado, porque aí os caminhos que vão aparecendo, a gente não sabe o que escolher, não sabe o que fazer, né? E aí a gente vai deixando a vida levar a gente, tá bom? Então, o propósito ele serve para isso, para dar essa direção para a caminhada, ok? Bora continuar falando aqui do propósito. Então, trabalhamos anteriormente, né, reflexões sobre, por exemplo, o autoconhecimento. A gente já vem falando bastante sobre essas palavrinhas, né, que todas são habilidades ali da inteligência emocional, né? Então, a gente conhecer a si mesmo, o autoconhecimento é importante também para a gente poder definir o propósito de vida. Você sabe que o autoconhecimento é um processo lento e contínuo e para sempre, né? A gente está sempre buscando se conhecer cada vez mais. Não basta um único momento de reflexão para que a gente se conheça plenamente, tá? Então, quer dizer que só o fato da gente estar tendo essa conversa aqui na aula, a gente, né, tentando analisar, identificar um propósito, não quer dizer que eu já me conheça ou que você já se conheça, não. Isso aí você vai levar a vida toda para né, chegar lá na frente, lá na velhice, e mesmo assim ainda, né, se olhar, né, no espelho e dizer, ainda não me conheço plenamente, né, porque isso leva tempo e é contínuo, é para sempre, tá bom? Então, esse autoconhecimento vai ajudar também a gente a desenvolver, né, a encontrar, melhor dizendo, o propósito de vida. E aí, para refletir ainda mais sobre essa ideia de propósito, né, a gente está na estrada agora, como eu venho falando de caminho, né, os caminhos são muitos caminhos vão aparecer na jornada de vocês, e aí a escolha é única, né? A jornada para encontrar o projeto de vida demanda paciência, demanda tempo. A gente também tem que ter paciência com a gente mesmo, com os nossos sentimentos, tá? Também não se cobre se nesse momento, né, agora de vida, você não tiver um propósito ou não encontrar um propósito de vida, mas saiba que em algum momento ele vai ser necessário, tá? Então, tenha calma, a jornada é individual. Então, essa jornada aqui, essa caminhada que eu estou fazendo, que você está fazendo nesse momento, ela é única, tá? Como eu falei no início da aula, ninguém vai chegar em você, vai falar para você, né, qual o seu propósito de vida, vamos pensar no projeto de vida, bora fazer o seu projeto de vida agora? Isso não existe, é você que tem que fazer isso, né? É a partir do seu autocuidado, né, para ajudar aí na sua autoestima, desenvolver ainda mais a autoestima, é necessário, né, a gente parar para pensar um pouco sobre esse assunto, identificar, né, e construir esse projeto de vida. E essa jornada, ela é única, tá? Só você pode fazer isso. Ninguém mais pode, ok? Vamos avançar aqui. E agora, quero falar um pouquinho de futuro, né? Já conversou consigo mesmo sobre como enxerga o seu futuro? Você já teve essa conversa em algum momento? Acho que sim, né? Essas conversas que a gente tem, provavelmente você também tem, né, consigo mesmo, né, lá, principalmente lá no momento do travesseiro, né, em que você vai refletir um pouquinho sobre o que aconteceu no dia, e aí com certeza em algum
momento você já deve ter pensado ou tentado enxergar como que você pensa, né, do futuro, o que você pensa do seu futuro. Se você nunca fez esse exercício, faça hoje, de preferência, né? Faça, tá? Pense um pouquinho sobre como você se enxerga no seu futuro. Tudo bem se você não gosta de planejar, não tem problema, né? Cada um aí tem o seu jeitinho. Mas é interessante ter uma ideia do que almeja para os próximos anos, tá? Tudo bem, se você gosta de deixa a vida me levar, não tem problema, tá? Pense sobre os planos que você tem para o futuro. Então, olha só, as pessoas que não querem nada eventualmente se sentem incompletas e infelizes, tá? Então, as pessoas que, né, não têm um plano de vida, um projeto de vida, na maioria das vezes, como eu falei anteriormente, elas acabam não vendo sentido para a vida, né? Elas acabam se sentindo incompletas. Até o desejo de ter uma vida simples, ele é um propósito, com capacidade de motivar alguém a sair da cama. Então, até mesmo você que não tem grandes sonhos, assim, aqui a gente está falando de sonhos financeiros, né, por exemplo, que você que não almeja, assim, aqueles grandes sonhos financeiros, mesmo você tem um propósito de vida, tá? Continuando aqui, a ausência completa de objetivos e de metas é o verdadeiro problema. Então, quando você não tem, né, meta nenhuma, objetivo nenhum, realmente, aí a gente está diante de um problema, tá? Então, a pessoa que não tem um propósito, ela acaba que não cresce intelectualmente nem emocionalmente. Não encontra as oportunidades adequadas para que isso aconteça. Além disso, não consegue satisfazer as suas necessidades por não ter a consciência de quais são essas necessidades. Então, a pessoa que não para pensar sobre isso, ela acaba, né, ficando incompleta e frustrada justamente porque ela não para pensar do que eu gosto, o que eu quero e o que eu não gosto. O propósito, ele impulsiona as pessoas a levantar da cama pela manhã com energia e entusiasmo. Ele melhora a qualidade das interações sociais, promove, por exemplo, a aquisição de conhecimentos e habilidades e ainda contribui para a felicidade cotidiana. Tá, gente? Então, a ideia de propósito é isso, né? É você levantar da cama, mesmo às vezes querendo continuar lá, mas sabendo que é preciso fazer o que tem que ser feito para poder alcançar a meta desejada, né? Lembrando que o propósito aí a gente acaba substituindo pela palavrinha meta para ajudar a gente a compreender melhor, né, essa ideia, tá? É a direção, é para onde eu quero ir, é onde eu quero chegar, o propósito, tá? E aí as pessoas que acabam não pensando sobre isso, não se questionando qual é o meu propósito, elas realmente perdem o sentido da vida e acabam se encontrando infelizes, por exemplo, tá? Como eu comentei, né, até a pessoa assim que, eu quero ter uma vida simples, isso é um propósito de vida. Eu tô feliz com o que eu tenho, isso é propósito, você decidiu fazer essa escolha, foi a escolha que você fez, então o seu propósito é esse, tá bom? Então é preciso pensar sobre o assunto para que a gente não se frustre, né, e não fique procurando algo que eu nem sei o que é, eu nem sei se existe, e eu não faço ideia do que é, porque eu nunca pensei sobre o assunto. Vou continuar falando aí do propósito de vida. Existem dois aspectos humanos dentro do propósito de vida, que é o individual e o social, tá? O individual, né, que tem as necessidades, os sonhos, interesses e motivações. E aí tudo tem a ver comigo somente, né? O propósito de vida apenas para mim, o que eu quero enquanto indivíduo mesmo. Já no social, ele relaciona-se com a família, com os amigos e com a sociedade. Enxerga-se no mundo e se coloca nele. Então, esse aspecto, né, dentro do propósito de vida social, aí já envolve mais as pessoas que estão ao nosso redor e de que maneira, né, a gente se enxerga nesse mundo, a gente se coloca nesse mundo, tá? Bom, para facilitar agora a nossa vida, né, para a gente poder, a gente falou, conceituou o propósito, mas às vezes é um pouco difícil, né, da gente conseguir
descrever ou achar o propósito de vida. Realmente é difícil, gente. Isso aí é assunto para a vida toda, né? Para uma conversa da vida toda. Existem algumas técnicas, né, muito conhecidas até, que ajudam a gente a delimitar algumas informações, tá? E aí facilitam nessa descoberta, né, nessa construção do propósito, tá? Eu trouxe uma delas aqui para vocês, para apresentar, para que vocês possam, né, aplicar e quem sabe aí já abrir um pouquinho a mente de vocês, né, abrir um pouquinho os olhos, tá? Então, a estratégia é essa daqui, ó, o Ikigai, tá? Ele é essa mandala que você tá vendo aí, né? Ikigai, ela é uma ferramenta utilizada para autoconhecimento da vida pessoal e profissional, tá bom? Então, a gente tá vendo, né, bem no centro, deixa eu apontar aqui para vocês, né? Bem no centro é onde tudo converge, né? Onde todas as informações convergem. Aí nós temos missão, paixão, talento e profissão. Então, o Ikigai, ele serve tanto para essa parte pessoal, emocional, quanto para o profissional também. Seu uso visa auxiliar para uma vida harmônica, conciliando os desejos com as expectativas. Dessa forma, o objetivo do Ikigai é possibilitar uma visão ampla sobre cada área do indivíduo e as suas relações para alinhar os objetivos pessoais e profissionais, tá? Bom, o nome já ajuda, já sugere, né? E ele realmente é um conceito japonês, o Ikigai, que significa uma razão para ser. Nada mais é do que o propósito, né? Então, é uma razão de vida, uma razão para ser. A palavra Ikigai, né? Iki quer dizer vida e Gai, valor ou merecimento. Por isso, essa mandala é utilizada para se referir às coisas que dão significado e propósito à vida de alguém, tá? E aí, né, voltando para o Ikigai, a gente tem essas 4 áreas e cada uma delas tem uma informaçãozinha importante, né? Por exemplo, quando converge missão e paixão, a perguntinha é: o que você ama fazer, né? E aí é a missão que você tem, né? Com paixão, missão e paixão. Quando a gente tem juntos paixão e profissão, a perguntinha que se faz é: o que você é bom em fazer, né? E aí quando a gente alia a profissão e a paixão, tá tudo certo, né? Eu sou bom nisso, então eu vou ser um bom profissional, por exemplo, né? Quando a gente alia talento e profissão, a gente junta o talento e a profissão, a perguntinha é: o que você pode ser pago para fazer, né? Aí já não envolve a paixão, mas quer dizer que eu sou talentoso naquilo que eu faço. Eu não gosto, eu não sou apaixonado pelo que eu faço, mas eu tenho talento. Também é algo bom, né, dentro do Ikigai, tá? E quando a gente junta o talento com a missão, né, a perguntinha é: o que é bom para o mundo? E aí, gente, são, né, já aquelas pessoas que têm essa veia mais social, né, desenvolvida, né, porque aí acaba aliando uma missão de vida mesmo com o talento, tá? E aí é bem legal a gente ir respondendo essas perguntinhas do Ikigai para poder tentar identificar o propósito de vida. Ajuda, ele é uma ferramenta que serve para isso, tá bom? Espero que ele ajude vocês aí nessa montagem, tá bom? Vamos continuar falando aqui do nosso propósito. E aí eu trago para vocês a seguinte ideia, né? Para aumentarmos a chance de realizar os nossos desejos, vontades e necessidades, é fundamental organizar os nossos objetivos, tá? Então a gente necessariamente precisa ter objetivos. E aí para isso, né, eu trouxe umas perguntinhas aqui, né, umas informações. Isso. Primeira delas, refletir se tais objetivos são possíveis, compreender o que de fato é necessário para alcançá-los, estabelecer prazos, isso é importantíssimo. Objetivo com prazo definidos são chamados de metas. Quarto, estimular metas, conseguir entender melhor o que está e o que não está funcionando. Então aí ajuda a gente a delimitar os principais objetivos. Continuando, olha só. Mais uma vez, o trabalho com as emoções é essencial, por isso o autoconhecimento, né?
Por isso, o projeto de vida aborda essa percepção e a reflexão sobre as emoções, tá? Então, a gente desenvolver esse autoconhecimento, com certeza, vai ajudar a gente aí a conseguir construir esse projeto de vida da melhor maneira possível. Então, bem como os interesses, as necessidades, as influências e as motivações. Gente, eu fiz uma animação, né? Pedi aí para a gente vai ver agora, na verdade, uma animação que mostra um pouquinho, né, sobre esses sentimentos, né? Como que esses sentimentos podem ajudar a gente na construção do projeto de vida. Olha só. Motivação deriva da palavra motivo, que vem do latim e significa mover. Pode também corresponder a um estímulo interno, que nos leva a realizar uma ação. É, portanto, aquilo que nos move em direção ao que almejamos conquistar. Otimismo pode ser entendido como o hábito de compreender as situações sob a melhor perspectiva. Em geral, as circunstâncias que enfrentamos no dia a dia apresentam aspectos positivos e negativos, e o otimismo consiste na ênfase que atribuímos aos aspectos positivos. Flexibilidade refere-se à agilidade aplicada ao pensamento e ao comportamento. É necessária para rever posições, administrar imprevistos, improvisar e se adaptar a situações difíceis. Perseverança é a capacidade de não desistir de um objetivo pelo qual vale a pena lutar, ainda que ele pareça difícil ou distante, enfrentando-o como um desafio a ser superado, com paciência consigo mesmo e com a situação. Então, né, aí algumas das qualidades que com certeza ajudam a gente a encontrar o projeto de vida e a desenvolver, a fazer com que ele funcione, né? Por exemplo, flexibilidade, otimismo, perseverança. Não é fácil, a gente sabe, mas a gente conseguindo desenvolver tais habilidades, com certeza facilita bastante a nossa jornada, tá? Aí eu mostro para vocês agora, né, uma chargezinha, uma tirinha, que diz o seguinte: você está ficando para trás. E é para a gente analisar e observar, né? Então, nós temos também dois personagens e um deles diz assim: você percebeu que está ficando para trás? O segundo personagem, né, responde: mas eu não estou competindo. Né? A pergunta é: meu Deus, que competição é essa que não me avisaram, né? E aí o outro personagem diz: a ideia é ser melhor que os outros. E para finalizar, a ideia não é ser melhor que os outros. É ser sempre uma melhor versão de mim mesmo a cada dia, tá? Então, gente, aqui não é competição. Ninguém está competindo quem tem o melhor propósito, quem já tem propósito, quem tem projeto de vida, quem não tem projeto de vida. Ninguém está falando isso. A gente só quer que vocês pensem sobre o assunto, né, para facilitar um pouquinho a jornada de vocês, né? Que a gente já vem falando da dificuldade que é a vida normalmente. Se a gente tem, né, um projeto, um propósito, as coisas tendem a ser mais fácil porque você tem uma direção, né? Você tem uma meta, você tem um objetivo, tá? Mas ninguém aqui está competindo se um tem ou se outro não tem, tá? Então, a ideia aqui é sempre melhorar a cada dia, ser uma melhor versão de você a cada dia, tá? E aí eu deixo uma pergunta para vocês, né? Como é possível relacionar a conversa dos personagens à construção do projeto de vida? E foi exatamente isso que eu falei, né? Não estamos numa competição, estamos todos numa mesma jornada, tá? Que é a jornada da vida. E aí a ideia, né, que a gente tenta passar para vocês aqui da construção do projeto de vida é de tentar facilitar mesmo essa jornada, porque aí a gente vai estar diante de uma única direção, né? Porque você já fez as suas escolhas e agora é só seguir, né, nas suas escolhas e fazer o que gosta. Eu deixo essa reflexão para a gente finalizar a aula de hoje. Fazer o que gosta, né? Fazer aquilo que gosta é o caminho mais coerente do que tentar ser melhor que os outros, tá? Então, para a gente finalizar aqui a aula de hoje, falando sobre propósito,
pensar um pouquinho, porque a partir do que a gente gosta, né, das coisas que a gente gosta de fazer, a gente com certeza consegue aí definir ou delimitar o melhor propósito de vida. Tá bom, gente? Por aqui finalizamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!